Segunda mensagem da série é Hora de Crescer. E hoje o texto que nós vamos usar como texto base, no qual vamos meditar, se encontra na carta aos Hebreus, uma carta que nós não temos como afirmar o seu autor, mas nós temos a plena convicção de ser algo inspirado por Deus, portanto, então, é a palavra de Deus para os nossos corações. No capítulo de número 5, e nós vamos ler o final do capítulo de número 5 e vamos entrar no capítulo 6, lendo os seus primeiros 2 versículos. É importante nós nos lembrarmos que a Bíblia, inicialmente, ela não era dividida em capítulos e versículos, era um texto contínuo, corrido. Essas divisões, elas foram colocadas posteriormente para a nossa localização, para facilitar o acesso à Escritura. Por isso que de vez em quando nós fazemos uma leitura e termina um capítulo e parece que no capítulo seguinte aquele assunto continua. Por isso que hoje nós vamos ler no capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 2. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Até aqui é suficiente, então, para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ela tem como subtema crescimento abaixo do esperado. Crescimento abaixo do esperado. Não sei se você se lembra, mas quando uma criança nasce, as primeiras consultas com o médico pediatra, ele sempre vai pesar essa criança, vai medir e vai ver na linha do crescimento, na curva do crescimento, como está o desenvolvimento dessa criança. Eu sou pai. E quando minha filha nasceu, nos primeiros meses nós ficamos muito preocupados, porque ela estava ficando abaixo desta curva, desta linha do crescimento. Tivemos que tomar algumas providências, mudar a nutrição dela, incluir suplementos, tentar também uma consulta com uma gastrointestinal especializada na área infantil para ver se ela estava com alguma dificuldade na absorção dos nutrientes para que ela tivesse o crescimento adequado. Isso é algo preocupante quando você é pai, é algo que ocupa um espaço, né, um certo medo no nosso coração que esta criança não esteja atingindo o esperado no seu desenvolvimento. Graças a Deus hoje ela está bem, é uma criança saudável, está crescendo, está se desenvolvendo, come e se alimenta muito bem. Agora vamos pensar na vida cristã. Será que na vida cristã existe também essa curva do crescimento? Será que no nosso desenvolvimento como discípulos de Jesus, como cristãos, como servos, será que temos também uma curva do crescimento, uma linha que precisamos alcançar? Eu acredito que sim. Embora não tenha um versículo específico que diga isso, mas a própria palavra do Senhor nos diz que
os frutos é que demonstram quem de fato nós somos e que devemos produzir frutos dignos de arrependimento e tantas outras expressões que são usadas para falar a respeito de um crescimento saudável na vida cristã. O texto de hoje, esse texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, ele é um texto que nos faz refletir sobre esta falta de crescimento, sobre esse crescimento insatisfatório, um crescimento que não estava acontecendo ou estava acontecendo de forma muito lenta e deixando a desejar, aquém, ou seja, abaixo do esperado. Nós precisamos buscar entender como que nós vamos lutar ou reagir quando o crescimento está abaixo do esperado. Você lembra que eu falei no início que nós tomamos medidas como família, como casal, a Bruna e eu tomamos medidas para tentar entender o que estava acontecendo com a nossa filha, porque ela estava abaixo da linha do crescimento. E fizemos todo o possível, usamos os suplementos necessários, fizemos as consultas necessárias, enfim, tudo que o médico ou os médicos nos orientaram, nós fizemos. Nós precisamos também tomar atitudes da mesma forma para a nossa vida como cristãos, e se estamos crescendo pouco, abaixo do esperado, precisamos de atitude para corrigir essa falta de crescimento. E em primeiro lugar, então, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 11. Decida aprender. Decida a aprender. E aí nós vamos agora meditar no versículo 11, que é colocado na sua tela. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Essa era a realidade dos leitores desta epístola. O autor está trabalhando conceitos teológicos. Se você conhece a carta aos Hebreus, você sabe que ele está trabalhando conceitos teológicos muito preciosos e muito profundos. E os versículos anteriores, eles estão nos mostrando a respeito do sacerdócio de Cristo, a respeito de um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas talvez nem todos estivessem acompanhando a linha de raciocínio do autor. E parece que o autor está lamentando isso. Olha, eu queria poder falar mais para vocês. Eu tenho muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Por que elas eram difíceis de explicar? Porque eles estavam abaixo do esperado para o seu tempo de fé e o seu tempo de conversão. Vocês se tornaram lentos para aprender. Olha que problema e que dificuldade a igreja está encontrando e enfrentando. O autor ele gostaria de aprofundar mais a sua mensagem e os irmãos não estavam respondendo a essa mensagem que estava sendo anunciada. Eu já tive experiência em sala de aula como professor, em cursos de teologia, e muitas vezes eu me vi nessa situação. Eu gostaria de estar aprofundando a minha aula, ensinando coisas que seriam dignas, de uma aula de teologia, mas eu precisava parar a aula de vez em quando e começar a ensinar o básico, porque algumas daquelas pessoas que chegaram na sala de aula para um curso teológico não estavam habilitadas para isso, porque deixaram a desejar no que diz respeito aos conhecimentos elementares, como o próprio autor fala, o básico. Uma vez alguém procurou-me quando eu fui coordenador de uma instituição, e esse alguém queria encaminhar um candidato para o curso. Olha, tem o fulano. E quando eu conheci um pouco mais a respeito do fulano, do futuro candidato, eu disse, desculpa, mas ele não precisa de um curso de teologia. Ele precisa de discipulado, porque ele não sabe o básico da fé, os primeiros passos da fé cristã. O que ele vai fazer dentro de uma sala de aula?
E muitas vezes na igreja, agora deixando esse ambiente acadêmico e falando de igreja, muitas vezes na igreja, nós também enfrentamos essa dificuldade. O pastor ele se sente limitado, o pregador ele se sente limitado porque as pessoas, apesar de terem muitos anos de fé, elas não conseguem acompanhar essa linha de raciocínio porque elas se tornaram lentas para aprender ou lentas em aprender, como nos diz aqui o texto. Vocês se tornaram lentos para aprender. E por que elas estão lentas ou são lentas em aprender? Porque não valorizam o ensino. Porque estão ali apenas nos princípios elementares, estão ouvindo a mesma pregação todo domingo, estão lendo os mesmos textos da Bíblia, Salmo 23, João 3,16, não que sejam textos ruins, insuficientes, mas são textos conhecidos e ela precisa conhecer a Bíblia toda. Nesta última semana ou nestes últimos dias, um jovem da igreja, um novo convertido, que está lendo a Bíblia continuamente, leu os evangelhos, leu as cartas, agora disse para mim: pastor, eu estou lendo o Apocalipse, mas eu não estou entendendo nada. E eu confortei ele dizendo: olha, fica tranquilo, porque tem algumas partes que eu também ainda não entendo, mas nós não podemos desanimar, nós vamos continuar buscando. Tem pessoas que, pelo medo de não compreender, elas preferem não estudar, elas preferem não ler. É interessante que muitas vezes uma igreja é plantada num contexto social de baixa escolaridade e o pregador ele tem o dever de contextualizar a sua mensagem no sentido de linguagem, para que as pessoas entendam, mas não no sentido de conteúdo, não no sentido de baixar o conteúdo. Tem uma frase que diz que nós devemos ser profundos, mas não prolixos. Devemos ser simples, porém não simplórios, que são coisas diferentes. Aprendi com um professor no seminário que quando nós estivermos pregando, nós devemos sempre nivelar os irmãos por cima. O que isso significa? A gente sabe que tem pessoas com conhecimento bíblico e até mesmo cultural, enfim, alguns são acadêmicos, outros não, têm níveis de conhecimentos diferentes. Só que nós não podemos colocar a mensagem lá embaixo, porque se nós colocarmos a mensagem lá embaixo, as pessoas com pouco conhecimento elas vão se acostumar com aquela mensagem e elas não vão crescer, e as pessoas que estão com conhecimento um pouco acima, elas vão se sentir frustradas porque elas vêm a cada reunião e elas não conseguem encontrar algo mais sólido, mais concreto. Por isso, então, a dica do professor é nivele por cima. Quando nós nivelamos a comunidade por cima, aqueles que estão lá no alto, no conhecimento, eles vão se sentir atendidos e aqueles que estão embaixo vão se sentir forçados a crescer. E é isso que nós precisamos fazer. Então, o meu convite a você é: decida aprender. Não se acomode, não se acovarde, não se entregue para a preguiça mental. O nosso corpo, quando nós estamos numa vida sedentária e queremos reativar a nossa vida atlética, nós vamos para uma academia, para uma caminhada, para uma corrida, o nosso corpo não quer fazer essa atividade até que nós o convençamos da importância de fazer, até que ele se sinta de novo com essa necessidade de se movimentar, sair do sedentarismo. Da mesma maneira, o nosso cérebro, a nossa mente, quando nós pegamos um livro um pouco mais difícil, o nosso cérebro não quer aquilo, ele está acostumado com as coisas mais simples e aí então nós desistimos. É justamente nesse momento que nós precisamos continuar, prosseguir, ler a Bíblia toda, ler os textos difíceis, ainda que você não compreenda num primeiro momento, mas continue para que você aprenda, decida aprender. Uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei na minha vida, em sala de aula e até mesmo no ambiente de igreja, foi ensinar para pessoas que não queriam aprender.
Se você não quiser aprender, eu não tenho muito o que fazer por você. O seu professor não tem muito o que fazer, o seu pastor não tem muito o que fazer. Agora, quando a decisão parte de você, quando você quer aprender, nós nos ajudamos nesse processo de ensino e aprendizagem. Decida aprender. Em segundo lugar, olha que interessante, alcance a fase certa. O que isso significa? Significa que devido ao tempo de sua conversão, se você está em Cristo há 1 ano, 5, 10 ou mais, existe uma fase que você deveria estar vivendo neste momento da sua caminhada com Cristo. Olha que interessante o versículo de número 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O que o autor aqui está dizendo? Vocês, a essa altura do campeonato, como nós costumamos dizer, vocês já deveriam ser mestres nesse assunto, vocês deveriam estar ensinando outros. Mas o que está acontecendo com vocês? Vocês precisam de novo que alguém ensine o beabá, como nós dizíamos antigamente, o básico para vocês. Vocês a esta altura, neste exato momento, vocês deveriam ser mestres. Ou seja, existe uma fase para a minha e para a tua vida como cristãos. Você está na fase certa? Você está vivendo a fase correta para o seu tempo de conversão? O que nós podemos refletir sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte, que existem 3 fases na vida cristã. Bem, isso não está escrito em um versículo da Bíblia, mas é uma constatação a partir da experiência eclesiástica, comunitária e com base, óbvio, em vários textos da palavra do Senhor. Existem, então, 3 fases na vida cristã. A primeira fase na vida cristã é quando você se converte, quando você vem a Cristo, quando você descobre a verdade em Jesus. E aí você chega na igreja. Isso é um novo nascimento. Nós costumamos dizer que a conversão é nascer de novo. Capítulo 3 de João fala sobre isso. Então, se você nasceu de novo, agora você é um recém-nascido. Você é um bebê em Cristo. Você é uma criança que precisa de todos os cuidados, assim como os nossos filhos recém-nascidos precisam de cuidados na sua higiene, na sua alimentação. Eles não pedem água, eles não pedem alimento, eles não dizem que estão com frio ou com calor. Nós é que precisamos cuidar deles em todos os detalhes. Essa é a vida cristã. Um novo convertido é alguém que precisa ser conduzido, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser cuidado, muitas vezes ninado como uma criança que está chorando. Esse é o novo homem, a nova mulher. Você, quando nos convertemos, éramos assim, pessoas que precisavam ser conduzidas, pessoas que precisavam de direcionamento, de um pastor, de um líder que nos ajudava a tomar as decisões, que nos ensinava o básico da Bíblia, que nos falava da importância de estar indo para o culto, de praticar a vida cristã no dia a dia. Bem, um dia isso precisa acabar. Um dia os nossos filhos crescem e eles começam a cuidar da sua própria higiene, eles vão ao banheiro sozinhos, eles sentem sede, eles pegam a água na geladeira e se tem fome, eles buscam alguma coisa para comer, eles falam, eles caminham, eles se desenvolvem, eles vão para a escola, eles se tornam autônomos, independentes. E isso acontece muito rápido, mais rápido do que nós pais imaginamos. Na vida cristã, um novo discípulo de Jesus, que é uma criança em Cristo, que nasceu de novo, ele precisa caminhar até o momento em que ele se torna autônomo. Ele toma as suas próprias decisões, ele sabe buscar a direção de Deus em oração, ele busca o conhecimento da palavra do Senhor sem que ninguém precise ficar dizendo para ele: você precisa ler a Bíblia, você precisa ir ao culto, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Ele sabe que precisa fazer isso e ele começa a fazer por si só. Essa é a segunda fase, quando nós cuidamos de nós mesmos. A primeira fase é quando outros cuidam de nós.
E a segunda fase é quando nós cuidamos de nós mesmos. E a terceira fase na vida cristã, e que muitos cristãos nunca chegam a esta, aqueles que chegam na segunda nunca chegam à terceira, dificilmente chegam à terceira, é quando você se sente responsável por cuidar de outro. Assim como um adulto, que agora, a partir de um relacionamento, gera um filho, assim nós crescemos na fé, nos tornamos adultos espiritualmente, geramos filhos na fé e cuidamos deles nos primeiros momentos da sua conversão. Muitas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, não sabem o que é cuidar de uma nova pessoa em Cristo, fazer um discípulo, gerar um discípulo e conduzir e direcionar essa pessoa à maturidade. Em que fase da vida cristã você está? Na primeira, na segunda ou na terceira? Bem, os irmãos que receberam a carta deste autor, os hebreus, eles já deviam ser mestres, mas eles estavam se comportando como crianças em Cristo e estavam precisando de novo ser conduzidos por pessoas que os ensinassem o básico. Vamos avançar. Decida aprender, alcance a fase certa e coma algo sólido. Coma algo sólido. Olha que interessante, o versículo de número 14 diz assim, o 13 vai falar que a criança se alimenta do leitinho, né? Mas o 14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você tem se alimentado de que tipo de alimento espiritual? Você tem comido comida sólida? Você tem ouvido pregações profundas da palavra do Senhor, exposições exaustivas dos textos bíblicos? Você tem lido bons livros? Você tem experimentado uma vivência profunda na oração? Um dos grandes problemas dos nossos dias é a superficialidade. As pessoas, elas não se aprofundam nas coisas, elas são superficiais. Elas estão na beiradinha, né, na superfície. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos mandar firmarmos na rocha. As nossas raízes, elas devem ser aprofundadas, nós precisamos ser enraizados, arraigados. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos correr mais longe, voar mais alto. São vários textos que nos falam a respeito do que nós precisamos buscar. Mas o que você tem usado como nutriente, como alimento para a sua vida espiritual? Imagina que se você tomasse uma mamadeira com leite, com uma papinha, uma frutinha esmagada, como os nossos bebês comem, se alimentam, e depois disso você precisasse fazer um trabalho árduo, pesado, que exigisse um esforço físico. Será que o seu corpo iria aguentar fazer um trabalho árduo comendo essas coisas de criança, de neném? É óbvio que não. Por que muitas vezes nós não aguentamos as lutas, as dificuldades, o peso dos problemas à nossa volta? Porque nós não estamos bem alimentados espiritualmente e nós precisamos comer algo sólido. E olha que interessante, o versículo que nós lemos, o 14, ele fala de um exercício constante. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O exercício constante, a prática cristã, o exercício constante da leitura bíblica, o exercício constante da oração, o exercício constante da proclamação do Evangelho, o exercício constante da adoração a Deus na comunidade. Agora nós estamos temporariamente interrompidos de fazer isso, mas você não está impedido de cultuar a Deus na sua casa, entre a sua família. É no exercício constante que nós nos tornamos aptos para discernir o bem do mal, para saber a diferença entre o certo e o errado. Eu me frustrei profundamente ao ter discipulado um homem e num determinado momento da caminhada cristã, esse homem estava realizando práticas que não eram condizentes com a vida cristã
E eu chamei ele para uma conversa e o exortei em relação àquela sua prática. E ele olhou para mim e disse assim: mas eu não sabia que isso era pecado. Aquilo me machucou profundamente e eu me senti frustrado porque eu discipulei ele. E eu me pergunto, será que nos nossos discipulados eu não havia falado sobre isso? Será que nos cultos, nos domingos, nenhuma pregação falou sobre isso? Será que nos nossos estudos bíblicos que tínhamos toda semana, nenhum estudo bíblico abordou esse assunto? Eu fiquei me perguntando isso por dias. E a conclusão que eu cheguei é que essa pessoa não teve o mínimo interesse em se aprofundar, em comer algo mais sólido. E assim caminham muitos irmãos que ficam apenas no leitinho, como a palavra está nos dizendo, e não sabem a diferença entre o certo e o errado, e ainda estão tropeçando em coisas tão banais, tão corriqueiras, que já deveriam ser superadas na sua vida cristã. Por último, e a sequência desse ponto que estamos abordando, saia do básico. Saia do básico. E é isso que nós encontramos agora no capítulo 6, nos próximos 2 versículos, que dizem assim: portanto, deixemos, olha, fique para trás, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que esse homem de Deus, esse autor, está dizendo? Gente, vocês estão discutindo de novo as mesmas coisas. Vocês ainda estão tendo as mesmas discussões tolas, que não levam a nada, como disse Paulo. Vocês ainda estão sendo levados por todo o vento de doutrina. Nós ouvimos isso na mensagem da semana passada. Vocês ainda estão sendo influenciados por heresias, por ensinamentos falsos, por genealogias, por mitos. E como a gente encontra pessoas correndo atrás de revelações, de profecias, não que Deus não possa usar alguém para falar algo ao nosso coração, mas a gente vê pessoas correndo atrás de coisas tão, desculpa usar essa expressão, tão imbecis, porque são tomadas de uma imbecilidade. Como eu falei anteriormente, eu lecionei há alguns anos, cooperei como docente em instituições, em seminários teológicos, e muitas vezes estava dando aula de Novo Testamento, falando da nova aliança em Cristo, do pacto e da formação do cânon do Novo Testamento, e falando da teologia de Romanos, e de repente um aluno levantava a mão e eu interrompia a minha linha de raciocínio para dar atenção àquele aluno, e a pergunta era: professor, tatuagem é pecado? E eu ficava me perguntando qual a relevância disso para a nossa aula hoje. As pessoas ainda estão discutindo isso. Tem gente que ainda está discutindo isso. E a minha resposta, ela só poderia ser uma: olha, pergunte para o seu pastor lá na sua igreja, o que o seu pastor está ensinando sobre essa prática, se ele é contra, se ele é a favor, enfim, mas esse não é o tema da aula. As pessoas não superam essa fase da vida cristã, estão de novo discutindo coisas que não vão levar a lugar algum. E é isso que esse texto e essa mensagem estão nos dizendo hoje: saia do básico. Não se contente com o conhecimento básico, se especialize, se aprofunde no conhecimento das doutrinas da palavra de Deus. Vá além, você é capaz, você é inteligente, você tem um intelecto suficiente para saber muito mais do que você sabe hoje. Então não se contente com o pouco. A mensagem de hoje, ela não poderia terminar de maneira diferente. É hora de crescer.